extraterrestre. Observatório Espacial Arecibo, Porto Rico. Se encontros com criaturas extraterrestres no Brasil parece perturbador, relatos até mais bizarros têm emergido da ilha caribenha de Porto Rico. Instalado nas profundezas de um vale, o Observatório Espacial Arecibo tem tentado se comunicar com as profundezas do espaço nos últimos 30 anos. É alarmante, mas ele pode não só ter recebido uma resposta, mas uma visita pessoal. Nos últimos 2 anos, Porto Rico tem sido aterrorizada por uma criatura conhecida como chupa-cabra, assim chamada porque drena o sangue de suas vítimas. Obtivemos as únicas imagens conhecidas do que se acredita ser um chupa-cabra. Céticos dizem que é apenas a carcaça de um gato selvagem. Tinha uns 90 centímetros de altura, pernas magras, asas grandes. E não era como um pássaro, não era mesmo. Não era normal. Os pássaros voam, mas ele era muito rápido. Uau, era uma coisa incomum. Não era normal. O que exatamente os chupacabras são ainda é um mistério. Algumas pessoas acreditam que eles são o resultado de experiências genéticas secretas que escaparam de bases militares americanas na ilha. Outros estão convencidos de que são criaturas extraterrestres de outro planeta. As autoridades porto-riquenhas dizem são apenas cães selvagens. Seja qual for a verdade, os moradores locais estão apavorados. A cara dele era muito pequena, com 2 buracos no lugar do nariz e com uma boca que mal dava para ver. Os olhos eram como 2 gotas de água, mas vermelhas. Olhei e vi 2 criaturas com olhos como neon verde que ficaram vermelhos quando olharam para mim. E de repente senti uma corrente e não pude me mover. Não sei se era por medo ou se eram eles transmitindo alguma coisa. Era cinza, tinha de 90 centímetros a 1,20 m de altura e tinha olhos vermelhos e uma espécie de nadadeira nas costas. Estava flutuando fora da janela, agarrando a mão de Roderick. Nós entramos e ele fugiu. Jorge Martin é muito conhecido nessa pequena ilha. Ele vem pesquisando o fenômeno do chupacabra há mais de 2 anos. Eles andam em 2 pernas, eretos. E tem aqueles estranhos espinhos, ou remiges, ou o que quer que seja, que vai da parte de trás da cabeça até a região lombar, e que mudam de cor. Quando eles respiram muito rápido, ficam luminosos e começam a fazer um som muito baixo. E, de algum modo, isso parece impelir essas criaturas a saírem voando. Acredito que os chupacabras sejam de origem extraterrestre. No começo, eu pensava que eles talvez fossem algum tipo de manipulação genética, alguma experiência realizada aqui em Porto Rico e que tivesse escapado para o ambiente e pela qual ninguém quisesse se responsabilizar. Mas, quando começamos a ter mais e mais relatos de testemunhas sérias e confiáveis em toda Porto Rico que diziam ter visto essas criaturas junto com OVNIs e com seres humanoides extraterrestres sendo transpostas para dentro dessa nave, etc., eu mudei de ideia. Uma testemunha, o senhor Jesus Sanches, afirma ter estado perto de um deles e o acertou com o seu machete, depois dele ter atacado seus coelhos. Ele está convencido de que não se trata de um animal comum. Ouvi um barulho e então saí para ver o que era. Quando saí, a criatura passou por mim. Então, eu a acertei com um machete 2 vezes. Ele fez um som oco como o de um tambor. Depois disso, fugiu. Diz que quando voltou, todos os coelhos estavam mortos e o sangue tinha sido drenado de seus corpos. As marcas eram inacreditáveis. Nenhum humano teria deixado esse tipo de marca.
Nem mesmo um médico deixaria o tipo de marca que a criatura deixou. Eles tinham perfurações no pescoço até as veias, como numa operação. Ninguém por aqui pode fazer isso. Pedimos para o Sr. Sanches para identificar a criatura que viu naquela noite. Nós mostramos a ele desenhos do chupacabra feitos por artistas, baseados em descrições de outras testemunhas. Esta foi a criatura que eu vi. O formato dos olhos, as unhas desse jeito e as garras nos pés. Algumas pessoas em Porto Rico dizem que são macacos, mas elas estão mentindo, porque os macacos não podem voar. Eles devem vir de outro planeta. Geralmente, o que descobrimos na necrópsia são ferimentos perfeitamente arredondados, de meio centímetro a 1 centímetro de diâmetro. Eles ficam na base do crânio e também na base da mandíbula. Mal vemos qualquer rigor mortis em qualquer um deles, mas eu diria que cerca de 3/4 do sangue dos animais é removido. O chupacabra, quando ataca, parece que produz uma sonda com a boca. Talvez uma sonda relativamente longa de uns 15 a 20 centímetros. E eles inserem essa sonda em pequenos animais, como galinhas, patos e gansos, geralmente na área do pescoço. O policial Juan Colasso afirma que se encontrou frente a frente com o chupacabra numa noite. De repente eu ouvi o alarme do carro soar. Eu achei que alguém estava tentando roubá-lo, então desci as escadas correndo. E quando cheguei lá embaixo havia um animal lutando com o meu cachorro. Quando cheguei mais perto, percebi que era um chupacabra, pois eu já tinha ouvido uma descrição dele. Então andei para trás alguns metros e atirei nele com minha arma. Quando atirei, ele se enrolou como uma minhoca e foi rolando até bater na parede. E aí ficou de pé e desapareceu em alguns segundos, incrivelmente rápido. Temos milhares e milhares de ótimos testemunhos, de testemunhas confiáveis e acreditamos nessas pessoas. Elas perderam suas criações, seu meio de vida. Elas merecem uma resposta do nosso governo. Eu nunca acreditei em OVNIs, nunca acreditei em nada assim, até que aconteceu comigo. Agora eu acredito porque vi com meus próprios olhos. O que acha que está acontecendo aqui? Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos e não estamos sozinhos no universo. É só... Podemos não estar sozinhos no universo, mas se os chupacabras forem realmente visitantes do espaço, melhor que estivéssemos.